10 casas isoladas mais fascinantes do mundo. Sem dúvida, de vez em quando todos queremos um pouco de tranquilidade, em uma casa no meio do nada, onde não temos vizinhos por perto. Número 10. Casa da Rocha, Portugal. É uma pequena casa, encravada entre duas enormes rochas nas montanhas de Faf, em Portugal, a meio caminho entre Faf e Celórico de Basto. Originalmente uma casa de verão na montanha, hoje abriga um pequeno museu com sua história. Para chegar lá você tem que andar entre os moinhos de vento de um parque eólico. Esta curiosa casa foi construída por um engenheiro da vizinha Guimarães, entre 4 blocos de rocha em 1974, e levou 2 anos para ser concluída. O atual proprietário teve que se mudar, devido ao aumento do número de turistas que vão continuamente para vê-lo. Alguns até mesmo o vandalizaram, forçando o proprietário a instalar janelas à prova de balas e uma porta de aço. Número 9. Ilha do Espaço Justo e Suficiente. É na fronteira entre os Estados Unidos e Canadá. Foi nomeado após a família que adquiriu na década de 1950 para construir uma casa de verão. Apesar do seu tamanho diminuto, ter resistido bem às águas das cheias durante todos estes anos e cumpre os requisitos legais para ser considerada uma ilha do arquipélago. Destaca-se do mar, tem uma árvore e algumas cadeiras em frente à porta para sentar e apreciar a paisagem, que se tornou uma atração turística. Faz parte da cadeia de 1000 ilhas no Canadá, um lugar único para desfrutar de umas férias. A família estava apenas procurando por um retiro tranquilo e agora tem que lidar com turistas que param para dar uma olhada em sua casa em comum. A ilha mede aproximadamente 306 metros quadrados e, portanto, tornou-se um marco local e uma atração popular para os turistas. Número 8. Ermida de San Colombano, Itália. Localizado na Itália entre Vivenza e Rovereto, o Ermitage de San Colombano está localizado no topo de uma encosta de montanha olhando para baixo. 120 metros acima do penhasco, foi claramente construído para dar aos seus habitantes um relaxamento da agitação do mundo abaixo. Foi construído quase 700 anos atrás, em 1319, e é nomeado após o santo irlandês Colombano. Para entrar na estrutura, você precisa passar pela garganta de Leno e depois subir 102 degraus íngremes até o desfiladeiro. Todo Natal há um passeio à luz de velas para o eremitério, para indicar aos peregrinos como subir os degraus e chegar onde está o santo. É uma igreja italiana que tem a particularidade de ser construída no meio de uma ravina, embutida na rocha, aproveitando uma gruta natural. Número 7. Dunbar Rock, Honduras. A história da rocha de Dunbar começa com uma peça de rocha inóspita localizada a cerca de 10 quilômetros da costa de Honduras. Em suas ilhotas fica uma pequena rocha, e nela uma mansão com todos os confortos e serviços de um pequeno hotel. Dunbar Rock tem a sua própria piscina e um pequeno heliporto. A mansão tem 10 quartos individuais e pode ser alugada exclusivamente. A mini-ilha é uma propriedade privada de cerca de 4.000 metros quadrados, cujos proprietários decidiram urbanizar completamente, plantando uma enorme construção. 4 andares abrigam os 8 quartos, com 2 camas de casal cada, com todos os serviços dignos de um feriado de luxo. Número 6. Bjarnarey, Islândia. Bjarnarey Island, que abriga uma das maiores colônias de papagaios do mar das Ilhas Vestman. A ilha é desabitada com um único edifício. Localizado na borda do lado oeste impressionante, a 120 metros acima do nível do mar. É apenas 1,4 quilômetros da costa. Para chegar à única casa que abriga, você tem que subir as falésias da ilha com cordas e algumas pegas preso nas pedras. Infelizmente, não se sabe muito sobre a ilha ou sobre a casa que está nela. No entanto, algumas fontes afirmam que agora é usado simplesmente como armazenamento, embora permaneça incerto. Número 5. Vila Meklen, Finlândia. Localizado no arquipélago finlandês, Vila Meklen foi construído em uma pequena depressão na rocha natural. Foi construído usando todos os materiais básicos.
Criada em 2004, seus criadores puderam estudar todos os detalhes, propostas e ideias para desenvolver o projeto no mesmo local. Sua forma geométrica, particular como um triângulo retângulo, com altos laterais no terraço, protege-o dos ventos que se abrem para as vistas do arquipélago. Protegida também pelas árvores e rochas circundantes, nas quais também se eleva, esta casa à beira-mar foi feita com materiais de construção naturais da região. As matas não foram tratadas, de modo que com o passar do tempo elas podem envelhecer, tendendo a um tom acinzentado que ficará perfeitamente na paisagem selvagem. De um lado, olhando através da estrutura você pode ver a água, e olhando do outro lado você pode ver a terra cercada por árvores, pedras expostas e muita vegetação. Número 4. Pilar de Katski, na Geórgia. Localizado a cerca de 40 metros acima do solo, este assentamento foi fundado em 1990 por um monge sobre as ruínas de duas igrejas bizantinas dos séculos VI e VI. Se você não é assaltado pelo medo ou imobilizado pela vertigem, leva cerca de 20 minutos para acessar o que é provavelmente a habitação mais isolada do planeta. Um pilar Katski só pode ser alcançado subindo, com muito cuidado, por uma velha e perigosa escada de ferro. O único residente dos últimos 20 anos foi um monge georgiano. Maxim Kavtaradze tornou-se um monge e subiu ao topo desta rocha monolítica, perto da cidade de Chatura para viver mais perto de Deus. De acordo com aqueles que ousam visitá-lo, Kavtaradze levantou os materiais necessários para a restauração do templo. Um fato inexplicável sobre o pilar é que as mulheres não podem subir ao topo. Número 3. O Bridge Studio na Ilha do Fogo, no Canadá. Em Fogo, uma pequena ilha canadiana a nordeste de Newfoundland, com uma população de menos de 3.000 habitantes. A Arts Corporation local e a Shorefast Foundation, uma organização que procura contribuir para o desenvolvimento da comunidade da ilha, mantendo suas raízes e tradições. Eles encomendaram o estúdio norueguês de Todd Saunders para projetar uma série de estudos para artistas em diferentes locais da ilha. O Bridge Studio, 30 metros quadrados, em uma colina íngreme com vista para uma lagoa. A ideia por trás do design dos estúdios é criar uma estrutura geométrica que contraste a configuração natural em torno deles. Os estúdios estão em pilares próximos ao mar. A intenção é aproveitar a serenidade da bela paisagem que os cerca. Número 2. Casa Vordie, Antártica. Um dos lugares fascinantes é a Vordie House, uma antiga estação de pesquisa na Ilha Winter, uma ilhota de 200 por 900 metros. Hoje é um museu que pode ser visitado por barco de uma estação vizinha, como a base de pesquisa Vernadsky, um dos poucos lugares no continente gelado com um serviço postal. Ambos os lugares estão no setor argentino da Antártida. Vordie House foi construído no início de 1947 pela Pesquisa de Dependência das Ilhas Falkland como o edifício principal de sua base F. Foi usado até 1954, quando foi substituído por uma base maior na ilha vizinha de Galindez. Esta nova base foi originalmente chamada de Islas Argentinas, e mais tarde foi renomeada como Estação Faraday. Casa Vordie permaneceu um monumento histórico, para uso durante o tempo de lazer e como um abrigo de emergência, caso algo acontecesse com a base principal. Número 1. Casa Malaparte, Itália. Está localizada em Punta Massulo, no lado leste de Capri, na Itália. A construção começou em 1937 pelo conhecido arquiteto Adalberto Libera. A casa é uma forma de caixa de alvenaria vermelha, com escadas que levam a um fabuloso pátio no último piso. Você só pode chegar à casa cruzando a ilha a pé, e leva cerca de 1h30 para chegar lá do cume. É considerado um dos melhores exemplos da arquitetura italiana moderna. A casa fica a 32 metros em um penhasco, a balconendose no Golfo de Salerno. É completamente isolado da civilização, só é acessível a pé ou de barco.